Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o episódio 6 de Falcão e o Soldado Invernal, essa série que chegou ao fim e trouxe uma história incrível sobre esses personagens da Marvel que a gente curte tanto. Galera, trouxe aqui uma análise completa para vocês de tudo que aconteceu, tudo que eu curti e também de coisas que a gente pode esperar para o futuro desses personagens, para o futuro do UCM, beleza? A gente vai conversar de tudo isso. Mas antes eu quero lembrar, se você ainda não é inscrito aqui no Conversa de Nerd e você curte filmes, quadrinhos, séries, jogos e livros, eu tenho certeza que você vai curtir esse canal. Então se inscreve aí para dar uma força pra gente e também para você sempre ter conteúdo desse tipo, beleza? E também já te peço para deixar o like, curte o vídeo, porque isso ajuda bastante. O YouTube divulga o canal quando ele tem bastante curtida, ele entende que as pessoas estão gostando, então ele recomenda o nosso vídeo para outras pessoas, tá bom? Então conto com vocês e também já peço para você deixar o seu comentário aí, se você curtiu ou não esse episódio, qual foi o seu momento favorito, escreve aí pra gente continuar conversando, beleza? Mas sem mais delongas, bora lá falar sobre Falcão e o Soldado Invernal, episódio 6. Galera, que episódio, que conclusão, curti muito e eu vou falar aqui então alguns pontos que eu achei maneiro demais e quero também saber a sua opinião, hein? Não esquece de deixar nos comentários. Vamos lá. A gente teve então o ataque à votação, né? A Carly ali sempre muito bem planejada, né? Ali obcecada com o seu plano, embora, né, seguindo os meios errados, mas ela tem muita determinação e a gente vê isso desde o começo da série e não é diferente agora. A gente vê como ela tramou tudo. E o plano dela é interessante porque ela ataca a votação, mas ela tá armando todo um esquema para tirar eles de lá, né? Ela quer usá-los para negociar, ela quer usá-los como reféns. E ela consegue, né, fazer isso, e a gente vê como ela tá muito bem preparada. E é tem interessante a gente, os pontos que reforçam que ela está preparada é que a gente vê que tem gente trabalhando para ela, né, que defende a causa no exército. E também ali dentro da própria votação, a gente viu que ela conseguiu infiltrar gente. Foram eles que desativaram tudo, foram eles que começaram a armar a evacuação para que as pessoas, né, os votantes ali saíssem e pudessem ser sequestrados pelos apátridas, né? Inclusive o piloto do helicóptero também trabalhava para eles. Então a gente vê que a Carly estava assim muito determinada e muito preparada. Então foi muito bom. E foi legal eles terem deixado esse último episódio, né, pra conclusão da série. E aí a gente teve então um dos momentos, né, um dos pontos mais altos do episódio, que foi quando o Sam chegou com tudo, com o seu uniforme de Capitão América, que a gente já tava esperando, já tinha vazamento de brinquedos, mas ver aquilo, né, em tela foi realmente muito legal, muito emocionante e muito épico, né, ele chegando ali, defendendo o pessoal e entrando ali com aquele uniforme muito fiel aos quadrinhos, também com seu escudo, né? Inclusive minha mãe assistindo, ela falou, uau, que lindo! Porque realmente ficou muito maneiro. E aí, falando sobre o Sam, foi muito maneira a decisão criativa que eles tiveram, né? Pra conseguir conciliar ali o escudo com as asas. Então, ele de vez em quando retrai as asas e coloca o escudo nas costas, ou às vezes ele coloca o escudo por cima das costas, não tem problema nenhum, funcionou super bem, e aquela história de suspensão da descrença, né? Você simplesmente aceita porque é uma história de ficção, você não precisa ficar se preocupando, mas isso e aquilo, até mesmo a questão dele voar, se você for comparar com o Homem de Ferro, essas coisas não interferem, não é uma coisa realista, né? Afinal a gente está assistindo uma série de super-herói, então a gente realmente precisa largar algumas coisas de lado e assistir para curtir. Funcionou, na minha opinião, super bem, o visual está muito parecido com os quadrinhos e as cenas foram muito boas. Inclusive a gente viu que ele tem todo esse reforço, né? Inclusive o traje provavelmente está reforçado porque ele vem lá de Wakanda, né? As asas foram refeitas, né, ali com as cores e o uniforme também provavelmente, aquela cena que ele segura o carro. O Sam não tem o soro do super soldado, ele até fala isso depois, e então tudo que ele consegue colocar, toda aquela força, né, tudo que ele consegue fazer, que é sobre-humano, é por conta desse traje e dos seus equipamentos. Então eu achei muito legal eles colocarem esse lance aí de Wakanda, porque a gente tem uma justificativa, uma explicação. Então pra mim funcionou super bem, ficou super legal. A cena do resgate que ele, né, precisa ali salvar o pessoal do helicóptero que foi sequestrado e ele arma um plano com a moça que já tinha sido piloto, cara, muito bom, ficou muito bacana, né? A gente viu as combinações ali das habilidades dele
E assim, cara, foi simplesmente sensacional. E a gente vê então, mais uma vez falando da Carly, que ela conseguiu enganar o próprio Buck, né, pra conseguir tempo, e ele não conseguiu impedir que o pessoal evacuasse, embora o Sam já tivesse avisado. Inclusive a Carly até diz isso, a Carly não, a Sharon até diz isso, né, nossa, o Buck, você tinha um trabalho, mas porque a Carly, ela tava preparada e ela conseguiu enrolar. Ele tentou ali convencê-la, né, na conversa, mas não deu certo, então ela foi lá e simplesmente estava manipulando, aí o Buck precisou partir pra ação, e aí então a gente vê a questão da Carly estar realmente obcecada com isso, porque depois quando eles sequestram o carro, ela fala para criar uma distração, né, mas ela manda tacar fogo no carro. E ela diz isso para os membros que até ficam um pouco receosos, né, que ela fala, se precisar nós vamos matá-los. Então ela simplesmente é uma vilã boa, né, embora seja uma menina nova, né, não é um grande político, um grande superpoder, né, uma pessoa com grandes superpoderes. Lógico que ela tem um soro super soldado, mas não é um Thanos da vida, mas ela é uma vilã interessante e uma vilã muito determinada. Ela acredita na causa dela e ela vai lutar por isso até o fim, e a gente vê isso muito bem nessas cenas. E aí achei maneiro o John Walker chegando, né, porque ele tá ali revoltado, querendo se vingar pela morte do Lemar, e como eu já havia comentado aqui, ia ser um quebra-pau louco, eles tentando impedir o plano da Carly, os outros apátridas revidando, o John Walker querendo matar a Carly, e assim, foi muito legal. As cenas de ação foram muito bacanas, o pau comeu solto, o Buck lá lutando com eles e salvando a galera, foi muito maneiro. E a gente teve então a cena de redenção do John Walker, né? Porque em vez dele optar por se vingar e matar os apátridas e a própria Carly que tinha matado o Lemar, ele opta por salvar as pessoas que iam cair do carro, né? E inclusive eu até estava conversando com um amigo, ele fez um destaque muito bom ali, que faltou eles mostrarem a cena que o Lemar diz, né, que o Walker ele sabe tomar as decisões certas no calor da batalha, e a gente viu isso provado, mas acho que se eles tivessem colocado esse trechinho ia incrementar mais, não sei se foi excluído, mas a gente viu, e o que importa é que está conectado, e ele realmente optou, e foi ali um momento de redenção do John Walker, né, porque embora ele fosse um cara bem problemático, mas ele estava tentando ali desenvolver o seu papel, e ele também sempre foi um grande militar, né, e estava sendo injustiçado naquele momento. E aí a gente tem então um momento muito bacana, que é quando ele salva a galera e tá todo mundo assistindo ali, os civis assistindo, e aí tem um senhor negro que ele fala, né, esse é o Falcão Negro, eu tô dizendo. Eles não explicam isso, galera, mas eu acho que esse é o personagem que foi mencionado lá nos primeiros episódios, quando o Sam chega no bairro do Isaiah e a criança fala, você é o Falcão Negro? Ele, não, sou só o Falcão. E porque ele diz, meu pai fala que você é o meu vô, não lembro, mas pode ter sido uma conexão aí com essa cena. E aí é maneiro que o outro rapaz fala, não, esse é o Capitão América. Então ali, definitivamente, ele assumiu e as pessoas reconheceram o Sam como Capitão América. E aí a gente tem então a revelação, né, a teoria estava certa de que a Sharon era o mercador do poder, né, ela realmente se debandou e ali a gente vê que a Carly então estava trabalhando para ela até tenta se reconciliar, mas acaba não rolando, né? Então a teoria estava certa, lógico que é diferente dos quadrinhos, mas para a trama que eles desenvolveram faz sentido, né? Inclusive, se aparecesse um cara totalmente novo, o mercador do poder ali, eu acho que ia ficar uma coisa meio desconexa, né? Porque ele não estava sendo trabalhado aos poucos e a Sharon estava, então tudo fez sentido, como ela tinha os contatos, como ela sabia das coisas, como ela passou por aquela barricada cheia de homens, que eu tinha comentado também na análise do episódio 4, se eu não me engano. Então fez sentido ali, o roteiro caminhou nesse sentido, então a Sharon, eu fico triste porque eu gosto dela, mas a gente vai falar mais dela daqui a pouco. E aí, a gente teve o embate da Carly contra o Sam, que eu achei muito legal, porque o Sam ele falou, eu não vou lutar com você, então a gente vê que ele só defende, ele não quer atacá-la, porque ele tem dó, no fundo o Sam tem dó, ele conversou com ela, ele entende a luta dela, e ele tá ali tentando convencer para que ela pare, né? Inclusive quando a Carly vê ele com o uniforme, ela diz, você acreditou nessa mentira, né? Bullshit. E ele falou, tô tentando uma coisa nova, você devia tentar também. E eu achei muito boa a atuação da Erin Kellyman, né? Que faz a Carly, que ela fica gritando, né? Revida, fight back, fight back. Porque ela tá ali num momento de desespero e eu achei que ela mandou muito bem na atuação dela. Como eu disse, não é um vilão intergaláctico super poderoso, mas é um vilão que mostra suas motivações, que você entende, eles te convencem e ela faz isso muito bem, ela convence muito bem. E então eles finalmente ali, né, conseguem resolver a situação, salvam as pessoas, a Sharon mata a Carly, né, eu não tinha certeza se a Carly ia morrer, mas ela acaba morrendo, e a Sharon fez isso pra ela não revelar o segredo também, assim como ela matou o francês, que eu esqueci o nome de novo, mas enfim, aquele francês que luta muito, é um capanga, estava lá pra matar o Falcão. E aí então, a gente tem
um dos momentos mais incríveis, né? Que eu até coloquei aí, muito mais que um herói, o Sam, porque além de salvar toda a pessoa ali, todas as pessoas, e além desse momento da ação, ele dá um discurso impecável, um discurso sensacional. E é praticamente um monólogo, né? Durante pelo menos 1 ou 2 minutos, o Sam fala sozinho. Inclusive, parabéns aí ao Anthony Mack, né? Pra memorizar falas tão difíceis e colocar isso com aquela veracidade, né? A maneira como ele fala, ele realmente acredita no que ele tá falando. E é ele, então, que resolve toda a questão que a Carly não tava conseguindo. Porque ela tava tentando os meios errados. E ele fala, vocês não querem que a Carly 2.0 surja. Porque se vocês continuarem fazendo isso, alguém vai surgir. Foi o que ele falou. Eu concordo com a sua luta, mas não concordo com a maneira que você está levando a sua luta. Então, o Sam vai lá e usa o diálogo. E eu acho muito legal. É um discurso bem pesado, carregado de emoção. Todo mundo em rede nacional se compadece do que ele está falando e eles entendem, porque é realmente uma situação injusta, né? Tantas pessoas que ficaram 5 anos desaparecidas, quantas pessoas que desses 5 anos acabaram indo para assumir os lugares e tudo mais. Então é uma situação difícil para os dois, mas o governo tem que achar um meio de ajudar os dois e não simplesmente expulsar as pessoas, que foi o que aconteceu com a família da Carly e de tantas outras pessoas. Então o Sam usa o seu poder ali de discurso, né, e a gente vê que gera resultados, eles começam a repensar. No primeiro momento, o senador até tenta rebater, mas depois ele fica quieto, o Sam fala sozinho, e a gente vê então que depois o Isaiah falando que eles mudaram, né. E eu achei interessante nesse momento que a gente vê o Torres assistindo, concordando e inspirado, porque, galera, eles não colocaram o Torres por engano, né? Eles estão planejando, o Sam já deixou as asas com ele, e caso alguém não saiba, o Torres se torna uma versão do Falcão. É claro que nos quadrinhos é uma coisa que envolve experiência genética, ele é um híbrido, isso não vai acontecer, provavelmente não no UCM, né? Principalmente nesse universo aí do Capitão América e tudo mais, e do próprio Falcão agora, né? Que eles tem uma vibe mais realista na medida do possível, né? Então, eles colocaram o Torres ali, o Torres já está com as asas e eles vão explorar isso a fundo. Com certeza, o Torres agora vai assumir como Falcão, porque o Sam é o novo Capitão América, né? E então, a gente vê ali foi meio que uma surpresa, que o Zemo, mesmo dentro da cadeia, ele consegue fazer as coisas. Que vilãozão, hein, galera? Que vilãozão! Porque ele vai lá e dá um jeito, né? Ele manda o seu mordomo ir lá e explodir, né? Ou pelo menos o mordomo estava coordenando, sei lá como eles fizeram isso, mas o Zemo tá ali sempre manipulando as coisas e ele consegue eliminar os últimos super soldados que existiam, embora tenha o John Walker ainda, né? Mas os apátridas ele vai lá e elimina todos de dentro da cadeia e foi bem surpreendente assim, né? A causa pode ser que não, que ainda permaneça, né? Embora os políticos mudaram a abordagem, pode ser que a causa permaneça, mas o ponto é que os apátridas então estão exterminados, pelo menos os super soldados. E aí a gente tem na sequência a Valentina Allegra de La Fontaine ali com o John Walker. Eu não achei que ela fosse aparecer mais, achei muito legal eles terem colocado isso, que aí ela finalmente está recrutando ele e batizando como US Agent, agente americano. E a gente vê então que ela vai usar as habilidades do John Walker e ele vai se tornar então um anti-herói, né, fazendo parte de um grupo um grupo mais underground, talvez, né? E essa é a missão dela. E a Marvel com certeza tem grandes planos para esse personagem. E eu acho que o John Walker merece, sim, nos quadrinhos. Essa jornada de redenção dele é interessante e se encaixa muito nos Thunderbolts, que inclusive eu tenho um vídeo aqui falando dessa teoria. Então, John Walker se formou, o agente americano vai aparecer com certeza. E achei muito bacana também o Buck, né, resolvendo ali as suas questões pessoais. Ele deixa um presente para a terapeuta e ele finalmente conta pro velhinho que ele tinha matado o seu filho, né? Lógico que ele fala que não tem escolha, a gente sabe disso, ele fez isso a mando da Hydra, mas ele consegue então resolver essa situação que estava em aberto da vida dele. Ele conta, né, e ele fica ali satisfeito, ele tira um peso das costas. Claro que ele ainda se sente culpado, mas ele pelo menos precisava contar, né, e ele teve um desfecho para essa situação, foi muito bacana. E uma das cenas mais emocionantes desse episódio foi quando o Sam leva o Isaiah pro museu e, mano, eu simplesmente me emocionei demais nessa cena, quando ele mostra ali que ele colocou uma parte no Museu do Capitão América dedicada ao Isaiah, né? Porque ele merecia, havia sido muito injustiçado. E a cena que ele abraça o Sam, meu irmão, velho, é de arrepiar. A cena muito bonita, muito simbólica ali, né? E o Sam dando pra ele o reconhecimento que ele merecia.
né? Inclusive ele até deixa um pouco de ser amargurado e fala que o Sam é especial na conversa, né? E quero só destacar que o Elijah já teve mais algumas falas ali, eles estão sim, com certeza, né, deixando ali esse ator em aberto, o personagem em aberto, para eles explorarem ele como patriota mais à frente nos Jovens Vingadores. E pra terminar, a gente teve a Sarah, né, a irmã do Buck, ficando bem ali, resolvendo as suas questões, né, ela já tinha decidido não vender o barco, o Sam tinha conseguido os favores, então essa história que estava ali também numa situação complicada, eles já também deram um desfecho e fica tudo bem. A Sarah então vai continuar ali com o negócio da família e ela e o Sam estão bem. E, inclusive o Buck tá de conversinha com ela de novo, não sei não, hein, acho que ele curtiu a Sarah, E pra encerrar, a gente teve a cena pós-créditos, que também pra mim foi uma grande surpresa, porque no primeiro momento eu falei, putz, se a Sharon tá recebendo o perdão, ela não vai mais querer viver nessa vida, né, de mercador do poder e manipulando ali, vendendo arte falsa e tudo mais. Só que a gente vê no final que ela simplesmente pega o telefone e fala que agora eles vão ter acesso, porque ela foi restituída ao cargo, ela teve perdão total, eles vão ter acesso à informação. Falou que os super soldados estão fora do menu, mas eles vão ter muita coisa. Isso é totalmente a cara dos Thunderbolts, né? Então provavelmente vai ter uma certa adaptação dos Thunderbolts aí acontecendo e a Sharon vai ter esse papel que o Zemo exerce nos quadrinhos, né? De se infiltrar no governo e tentar manipular, embora a gente vê que o Zemo também tá bem a par da situação, né? Inclusive a Val, não chamei ela assim, mas a Val falou isso, parece que ele riu por último. Então a Marvel deixou várias coisas em aberto, mas a história do Sam assumindo o manto de Falcão está encerrada e foi feita de uma maneira muito incrível. Curti demais, galera. Mas eu quero saber a sua opinião. Vocês curtiram também esse episódio? Deixa aí nos comentários pra gente continuar conversando, beleza? E se você ainda não for inscrito aqui no Conversa de Nerd, se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai curtir esse canal aqui, beleza? E deixa o like também pra ajudar. Se você curtiu esse vídeo, deixa a sua curtida, porque vai ajudar bastante. Continuo contando com vocês, hein? Não esqueça de deixar o seu comentário aí sobre a sua opinião dessa série, qual foi o seu momento favorito, a gente continua conversando nos comentários. Muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd. Galera, se cuidem!